O grande salão era mais espetacular do que qualquer coisa que Independente jamais havia imaginado encontrar. Se ele tivesse a chance de contar a experiência às outras 1.500 pessoas que ainda estavam aguardando, ele não teria palavras nem critério de referência para descrever sua grandeza. Sua arquitetura tornava tudo o que ele conhecia em Yendel obsoleto. O auditório estava cheio, possivelmente com 100.000 pessoas que aguardavam. Ele nunca havia visto tantas pessoas em um só lugar ao mesmo tempo. Ao se aproximar, Independente teve um vislumbre do conjunto de cidadãos de Afabel. Primeiro, ele observou que eles eram seres reais, com rostos radiantes. Depois, ele ficou desconcertado com sua beleza impressionante. Era como se eles fossem de outro mundo. Essa transformação em seus corpos acontecia porque a todos eles era permitido comer da árvore da vida. Ele se perguntou: será possível que estes sejam ex-endelitas? Então, ele viu alguém conhecido. O nome dela era Bondade. Ela era alguns anos mais velha do que ele, e ele se lembrava de como ela era constantemente ridicularizada por sua aparência sem atrativos. Agora ela estava esplêndida. Seus traços eram os mesmos, o que fazia com que ela fosse reconhecida. Mas, de algum modo, ela agora era mais bonita do que qualquer pessoa que ele havia conhecido em Yendel. Na verdade, todos a quem ele olhava, até os menos favorecidos em beleza, era muito mais atraente do que qualquer pessoa que ele havia visto. Após recuperar-se deste choque inicial, ele percebeu que todos que aguardavam estavam concentrados em uma área bem à frente dele. Era diferente de qualquer coisa que ele já havia visto. Era um trono, mas esta descrição não fazia justiça a ele, pois era realmente um trono extremamente glorioso. Seus olhos caíram sobre aquele que estava sentado sobre ele, e em um instante ele percebeu a fonte de toda a majestade da cidade. Toda ela vinha dele. Este deve ser Jalim, pensou Independente. De repente ele acreditava profundamente naquele a quem havia negado tão enfaticamente. As feições de Jalim eram belas, porém severas. Pelo menos naquele momento. Maravilhosas, mas assustadoras seria uma descrição mais precisa. Toda a sua aparência era fascinante. Porém, a cada passo que Independente dava em direção a ele, o terror crescia firmemente em seu coração. Qualquer vestígio de confiança que ele pudesse ter tido agora desapareceu completamente. O que seria dele? Independente tentava manter a compostura, repetindo para si mesmo que estava se aproximando de um líder misericordioso. Ele estava em conflito, porque estava começando a duvidar de que receberia uma sentença favorável. Enquanto ele continuava a se aproximar, foi-lhe ordenado que permanecesse em uma plataforma estreita na metade do caminho para cima. Elevando-se acima dele, em seu trono, estava Jalim. Ele era a essência de alguém que é resoluto em seus propósitos e dirigiu-se à Assembleia. Todos reconhecerão e saberão que eu sou aquele que sonda mentes, os pensamentos, sentimentos e propósitos, e o profundo dos corações, e vos darei a cada um
a recompensa pelo que fizeram, segundo as vossas obras. Apocalipse 2:23, a Bíblia Amplificada. Independente estava ouvindo com os outros, quando de repente Jalim olhou-o diretamente nos olhos e disse: Preste-me contas da sua mordomia. Antes que Independente pudesse pronunciar uma palavra, uma enorme tela acima do trono começou a exibir um retrospecto de sua vida em Endel, desde o primeiro dia na escola até o dia anterior. Cada ato, palavra e motivo era exibido e revelado àquela multidão de testemunhas. Ele estava impressionado com esta revelação que agora tinha de Jalim. E não há criatura que não seja manifesta sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão abertas e expostas, nuas e perante aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Independente encolhia-se ao ver os seus atos insensatos, maus e egoístas serem exibidos. Deparar-se com tudo aquilo diante de uma assembleia tão grande era algo imprevisto, constrangedor e chocante. O que parecera insignificante e até inofensivo em Endel, agora parecia terrível diante daquele glorioso juiz e dos cidadãos reais de Afabel. Ele estava aterrorizado com seu próprio comportamento. Como ele pôde ter sido tão mal direcionado, tão insensível, tão tolo? Ele esforçou-se para encontrar um vislumbre de esperança. Ele achava que havia mais atos bons do que maus. Quando o filme de sua vida terminou, ele sentiu-se aliviado, embora esperasse uma terrível repreensão e algum tipo de punição. Ele ficaria feliz em ser o último daquela assembleia. Ele estava certo de que Jalim veria que o seu lado bom superava o seu lado mau. Jalim então perguntou ao chefe dos escribas: O nome de Independente está escrito no livro da vida? Sem hesitar, o chefe dos escribas respondeu: Não, meu senhor. Então Jalim falou: Independente, você é culpado de escolher uma natureza maligna e deve ser levado à terra abandonada de Lone para passar o resto de sua vida no tormento das trevas, desespero e solidão absoluta. Chocado, Independente clamou: Senhor, por quê? Você não acreditou em mim, respondeu Jalim. Seus professores o ensinaram. Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E eles também ensinaram: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Independente continuou: Mas, senhor Jalim, e quanto às minhas boas obras? Elas não foram maiores que as más? O senhor Jalim respondeu: Não se trata de você quebrar a lei muito ou pouco, pois a pessoa que guarda todas as leis de Deus não comete um só pequeno deslize. É tão culpado, mas comete um só pequeno deslize, é tão culpada quanto a pessoa que quebrou todas as leis que existem. Independente reuniu um pouco de ousadia e respondeu: Então, como pode alguém ser salvo? Jalim não respondeu imediatamente à sua pergunta, mas, em vez disso, lançou um olhar sobre uma cidadã de Afabel, que parecia ser uma subgovernante de Jalim, pois sentava-se em um trono semelhante, porém menor.
A mulher disse: os seus professores não lhe disseram que Jalim salvou vocês por seu favor especial quando vocês creram. E vocês não podem receber o crédito por isso. É um dom de Jalim? A salvação não é uma recompensa pelas boas coisas que fizemos, para que nenhum de nós possamos nos gabar disso. Jalim continuou dizendo: há muito tempo paguei o preço pelas leis que foram e que seriam quebradas pelos cidadãos. Era impossível qualquer pessoa deixar de pecar contra mim ou redimir-se a si mesma por suas traições, mas, porque eu a amei a todos, eu paguei pessoalmente o preço. Então, a minha salvação é um dom que não pode ser conquistado. Você não poderia ter feito boas ações suficientes para manter a cidadania em Afabel. Ela vem quando alguém crê em mim. Mas você rejeitou o que eu fiz para salvar a sua vida. Atônito, o independente ficou em silêncio por alguns instantes e depois respondeu com seriedade: entendo. Ele sentiu-se como se estivesse a ponto de afogar-se em um mar de desesperança. Buscando algo em que pudesse se agarrar, ele questionou: então tudo o que fiz foi por nada? Jalim respondeu: mas uma coisa está escrito: porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, nem serão lembrados. O que quer que tenham feito durante sua vida, amar, odiar, invejar, há muito já ficou para trás. Eles não têm coisa alguma. E novamente: porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Independente foi pego de surpresa pelas palavras de Jalim e permaneceu mudo. Ele lamentou todas as aulas que deixou de frequentar. Talvez, se ele tivesse comparecido, ele poderia ter ouvido a verdade e não ter cometido esse erro fatal com sua vida. Nos momentos de silêncio que se seguiram, outro pensamento lhe veio à mente. Foi o pensamento com o qual ele havia se consolado o dia inteiro. Ele reuniu sua coragem novamente. Sim, o que disseste é verdade, mas, Jalim, tu és um rei misericordioso. Como podes me mandar embora se isto é verdade? Jalim respondeu: sou um rei misericordioso e é exatamente por isso que o estou mandando embora. Por ter escolhido gastar o seu tempo em Endel da forma que você escolheu permanentemente a sua natureza, que é a de Dagon, o Senhor das Trevas. Como eu poderia ser misericordioso, verdadeiro e amoroso se permitisse que a sua fibra de imoralidade poluísse a pureza desta grande cidade? Eu colocaria os inocentes de Afabel no caminho do perigo. A natureza que você escolheu logo se manifestaria, e assim corromperia milhares de vidas puras. Você escolheu o seu próprio caminho. Você será recompensado por isso exatamente como aquele a quem você seguiu, Dagon. Se eu der a você menos do que dei a ele, então eu seria um líder injusto. E isto eu não sou. Jalim então dirigiu-se a toda a assembleia e citou o antigo ditado de seu pai: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que ocorreu em seguida deixou a assembleia com uma atmosfera solene. Então ordenou o réu aos serventes:
Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Gritos de horror e a agonia de pavor tomaram conta de Independente enquanto ele era amarrado pelo chefe da guarda e levado em direção à porta lateral do auditório. Ele não se ouvia um único som entre os milhares que aguardavam. Eles contemplavam com tristeza enquanto alguém que havia desperdiçado sua vida de forma tão insensata era levado para sua punição eterna. Ao sair do prédio, ele foi colocado em outra grande sala de espera. Ali havia milhares de celas com grades brancas, onde ficavam os condenados até que o número de todos os que seriam sentenciados ao exílio estivesse completo. Acima da entrada para esta área estava escrita as seguintes palavras: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 14 e 15. Independente olhou para as palavras, a raiva cresceu dentro dele. Ele agora estava sob a total influência de sua natureza. Qualquer bem que houvesse em seu caráter antes, agora havia sido inteiramente engolido pela própria fibra moral que ele escolhera. Seu comportamento deteriorou-se rapidamente para o de um cachorro louco. Sem a influência do rei, ele foi inteiramente entregue à sua mentalidade condenável.